Boa noite, irmãos. É uma alegria a gente retornar a essa casa, poder compartilhar alguns minutos juntos. O tema que nos foi sugerido hoje é do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o item 23, Tormentos Voluntários. O capítulo 5 ele é um dos mais estudados do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele trata das nossas aflições, é a bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, que serão consolados. E dentro do capítulo 5 a gente tem uma infinidade de consolos em diversos itens diferentes que cabem em todas as situações do nosso dia a dia. E o tópico de hoje, que tem como título Tormentos Voluntários, que é o item 23, ele fica muito bem adequado no nosso momento atual. Qual é o nosso momento atual? O que nós mais estamos ouvindo falar que não de crise, de dificuldades sociais, de dificuldade nas famílias, de dificuldade nas instituições, de corrupção, mas sobretudo como nós, cada um de nós, como cada espírito encarnado ou desencarnado, porque nós formamos uma corrente mental muito poderosa, e como cada um de nós está reagindo a isso que está acontecendo na nossa sociedade. Eu tenho um estacionamento na Zona Norte de Porto Alegre, bem mais para a Zona Norte, e é muito interessante observar como eu atendo uma gama variada de clientela, desde empresas até pessoas que moram no entorno. É interessante observar o que acontece com cada um. Mas por que eu estou trazendo esse exemplo em particular? Porque uma coisa me chamou muita atenção. Nos últimos meses, várias pessoas entregaram o seu espaço no estacionamento porque estavam se separando. Olha, eu não moro mais aqui, estou me separando, minha esposa vai ficar com o apartamento, eu estou indo para outro lugar. Às vezes era a esposa que entregava. Então, 3 ou 4 pessoas, em questão de 60 dias, vieram e me disseram a mesma coisa. Olha, meu casamento terminou e eu não vou mais estacionar o carro aqui, estou indo para o interior, estou voltando para a casa do meu pai. E aquilo me chamou muita atenção. Porque se numa amostra tão pequena, de apenas um pedaço de um bairro, onde cabem 60 carros em 60 dias, 4 pessoas tiram seus carros dali pelo mesmo motivo, o que está acontecendo no restante da nossa cidade, da nossa sociedade? E todos, ao conversar conosco, disseram a mesma coisa, que tudo começa com a crise financeira. Porque alguém perdeu o emprego, ou porque teve que fazer um acordo na empresa, ou porque simplesmente tinha um pequeno negócio que fechou, ou simplesmente a sua renda diminuiu. E como é que nós reagimos a isso? Muitas vezes nós temos um entendimento distorcido de livre-arbítrio. Quando nós vamos olhar a filosofia da doutrina espírita, isso é muito bem explicado por Joana de Ângeles no livro As Leis Morais. Nós vemos que o nosso livre-arbítrio ele não está tanto em controlar aquilo que acontece à nossa volta, ou as escolhas que nós podemos fazer. Muitos de nós não podemos agora, por exemplo, chegar em casa, pegar o telefone e dizer, olha, amanhã compra uma passagem porque amanhã eu quero ir para Nova York. Alguns terão essa condição, outros não. Aí nós podemos dizer, um tem mais livre-arbítrio do que o outro? Não, não é verdade. Aonde Joana de Ângeles diz que está o verdadeiro livre-arbítrio, aonde realmente nós temos condição de escolher completamente, é no íntimo. Quando nós recebemos uma informação, analisamos um fato, sofremos a consequência das leis da vida
das leis divinas, aí está o nosso verdadeiro livre-arbítrio. Então, como é que cada um de nós recebe a crise que está nos cercando? Colocamos a culpa em alguém dentro do nosso lar, fragmentamos a família, nos desesperamos, nos revoltamos, colocamos a culpa nos políticos, achamos que não temos nada a ver com isso, nós nem merecíamos estar aqui, então por que a gente nasceu neste país? Por que estamos vivendo nessa época? Então, o nosso livre-arbítrio está no modo como nós reagimos a cada informação. É escolha nossa. Embora a gente ache difícil escolher isso, mas é para isso que nós encarnamos. Para aumentar a nossa capacidade de escolha diante dos fatos que chegam até nós. Se nós achamos difícil quando alguém nos ofende sorrir, é porque nós não crescemos o suficiente para sorrir. Se nós achamos difícil enfrentar a crise com tranquilidade e com calma, é porque nós não temos fé suficiente para acreditar que Jesus continua no comando do planeta Terra e que os amigos espirituais responsáveis pela evolução do nosso país continuam mantendo o caminho firme da pátria do Evangelho para aquilo que ela tem que crescer e para aquilo que nós, que nascemos aqui, reencarnamos aqui, temos que aprender. Me chamou a atenção que esses dias, Divaldo Franco, e isso circulou no Facebook há umas 2 semanas atrás, talvez vocês tenham visto. Divaldo Franco, no programa de rádio, foi perguntado a ele: então, Divaldo, como é que está o Brasil? E ele disse: está ótimo. E a pessoa que fez a pergunta faz uma pausa e dá uma risadinha. Quem ouvir a gravação vai ver que ela dá uma pausa e fala porque acha que o Divaldo está sendo irônico. Mas ele não está sendo irônico, ele segue o raciocínio. O Brasil está ótimo. Tudo o que está acontecendo é para o melhor. Toda a crise que nós estamos vivendo é para depurar as instituições, as pessoas, é para melhorar e passar a limpo a nossa história, para resgatarmos os erros do nosso passado, e assim ele segue e faz um raciocínio completo que nós encontramos nas redes sociais, e esses dias até estava no WhatsApp, em 2 parágrafos, o pessoal estava compartilhando. E é realmente o ponto de vista de quem está pronto para ver isso, de quem cresceu o suficiente para ver isso. O que isso tem a ver com o item 23, tormentos voluntários, do capítulo 5 que nós estamos falando? É porque ali vai falar que a felicidade sem mescla, é o termo exato que está ali, felicidade sem mescla não existe na Terra. O que é felicidade sem mescla? O que Fenelon, que é quem assina a mensagem do item 23, está querendo dizer? Quer dizer que não há felicidade pura, verdadeira, aqui no nosso plano. Mas ele segue explicando que, embora não haja felicidade sem mescla, o homem pode ter a felicidade relativa, e como nós ouvimos também na mensagem inicial que foi lida aqui, se ele buscar os valores espirituais. Se ele buscar os verdadeiros valores que lhe fazem bem, aquilo que é simples. E depois que ele faz essa introdução, ele vai falar então das provas que nós construímos para nós mesmos. Se a gente vai pegar o livro Perturbações Espirituais, do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, a gente vai ver que ali naquela obra, que faz parte da trilogia, é o último livro de uma trilogia, nós vamos compreender que nós nos afastamos de Deus como um todo na história da humanidade. Fomos deixando de lado os valores espirituais, a ligação
com o divino. E enquanto nós nos afastávamos de Deus, nós fomos cometendo os erros. Então a gente pode imaginar uma figura, uma ilustração na nossa mente para que possamos entender o que está acontecendo agora. Enquanto nós nos afastávamos dos valores divinos, nos afastávamos de Deus, a gente ia caminhando em direção oposta e íamos semeando pelo caminho os nossos erros, largando sementes pelo caminho. O que cada um de nós semeou nesse afastamento das leis divinas e de Deus? O que cada um de nós semeou, quando virarmos agora, e é o que nós estamos fazendo aqui, quando escolhemos estar na doutrina espírita, na casa espírita, quando escolhemos estudar a doutrina espírita, nós nos viramos de volta para voltar para Deus, para a casa do Pai, como fez o filho pródigo. E agora, fazer o caminho de volta, o que nós vamos encontrar? Aquilo que nós semeamos pelo caminho. E essa é a imagem que fica da obra do Manuel Filomeno de Miranda. Então nós estamos vivendo uma época conturbada, porque temos que voltar a encontrar o caminho, o nosso autoencontro com Deus. E para fazer o caminho de volta, a gente vai ter crises, corrupções, fundamentalismo. E nós reclamamos de tudo isso. Mas nós construímos isso enquanto nos afastávamos. Agora nós temos que colher essas sementes. Se plantamos espinhos, nós vamos nos machucar no caminho de volta. Não há como ser diferente. Mas nós sabemos que estamos indo de encontro à nossa melhor parte. Aquilo que realmente nos faz feliz. E Fénelon ali, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer o quanto o homem cria para si dificuldades que seriam desnecessárias. Então, como cada um de nós está lidando com este momento específico das nossas existências? Aqueles de nós, porque Fénelon vai dizer ali para ter um comportamento simples. Ele praticamente diz para a gente cuidar com o que nós consumimos, com o que nós gastamos, com as ânsias pelas coisas materiais. E como é que cada um de nós reagiu neste momento à crise que nós vivemos? Todas as famílias reduziram o seu ritmo financeiro, o seu ritmo econômico. É certo isso. Mas quando nós fazemos isso, o quanto isso nos dói? Nós, nas casas espíritas, conversamos com irmãos que simplesmente não aceitam ter que pegar o seu filho, tirar da escola particular e colocar na escola estadual. Mas por quê? Será tão difícil assim? Será que realmente isso vai ser o mais importante na vida dos nossos filhos? É isso que nós realmente acreditamos? É realmente a escola, especialmente dos jovens ali, o ensino médio? É claro que a gente sabe que as séries fundamentais são importantíssimas, a alfabetização, mas será que realmente vai fazer tanta diferença? Ou a evangelização na casa espírita, o amor do pai, da mãe, a presença, o exemplo, o bom exemplo, vão fazer algo, uma diferença muito maior do que qualquer instrução escolar. O que serão 3, 4 ou 5 anos na escola pública para os nossos filhos, se eles forem homens de bem, homens e mulheres de bem? Tudo isso passa por uma reconstrução de valores. A abençoada crise, meus irmãos.
abençoada crise, onde agora nós podemos parar de consumir os recursos, ou pelo menos diminuir, eu quero dizer, o consumo de recursos do nosso planeta, e começar a construir algo mais sustentável do ponto de vista ambiental e espiritual. Porque nós começamos a nos dar conta da importância da felicidade real, que é o que Fenelon diz ali. Qual a felicidade, em quais valores estão baseadas a felicidade que nós buscamos? Naquilo que é passageiro? Naquilo que é transitório? Será que quando eu digo para o meu filho que é muito melhor que ele seja um grande cirurgião, um grande engenheiro, um grande médico, mas ele talvez queira ser bombeiro, encanador, eletricista? E será que não será muito melhor se ele fizer algo que lhe faz muito feliz? Nós não precisamos de pessoas que entrem nos nossos lares, nas nossas empresas e estejam fazendo aquilo de que gostam, de que façam aquilo com amor? Não é esse um dos motivos da nossa crise? As pessoas não buscam o concurso público abrindo mão das suas aptidões naturais em troca da estabilidade financeira. Quantos talentos o Brasil perde em função da estabilidade no serviço público? Já pensaram nisso? Porque nós só olhamos o que é material, o que é imediato. Então, aonde os valores da nossa felicidade? Por que não enxergarmos a felicidade naquilo que é simples? Nos momentos em família, naquela caminhada na praça, até no passeio com o nosso cachorrinho. E Fenelon diz isso, que a felicidade está para aquele que olha para cima de si e vê que há outros em melhores condições, mas que olha para baixo de si e vê que há outros em piores condições. Quando eu passeio com o meu cachorrinho, e parece uma coisa boba, significa que eu posso andar. Talvez alguém numa janela próxima esteja desejando estar lá na calçada, passeando com o nosso cachorrinho e não possa sair da cama. Então, os valores que nós construímos ao longo desse afastamento das leis divinas são os valores que nós temos que ir reencontrando um a um nesse caminho de retorno. Então, eu repito, a abençoada crise que nos faz pensar, que nos faz orar mais, que nos faz ser mais paciente, mais tolerante, quando os nossos familiares chegam em casa estressados, quando os filhos, os parentes próximos nos pedem coisas que nós agora não podemos dar e que talvez até um ano atrás nós pudéssemos comprar e agora não podemos. Não é um momento de felicidade verdadeira poder sentar e agora conversar sobre isso? Não é a construção de uma verdadeira família se unir em torno de uma dificuldade? Que seja essa dificuldade o ponto de partida para recolhermos aquelas sementes que deixamos pelo caminho. Porque a lei de Deus é justa, é soberana, é educativa para todos nós. Nós temos que ver com esperança o caminho que nós estamos trilhando. E Fenelon, ele vai dizer exatamente assim, que tormentos, ao contrário, se poupa o homem que sabe contentar-se com o que tem. É um conselho tão antigo, mas que também está nessa mensagem. Aprendermos a nos contentarmos com o que temos.
E mais do que isso, conseguirmos ensinar os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos a pensarmos da mesma forma. Como é difícil para nós, mesmo nós espíritas, e mesmo nós espíritas, muitos anos estudando a doutrina espírita e nos esforçando por vivê-la, como é difícil quando um filho chega e diz assim: ah, pai, eu vou fazer outra coisa. Não, eu não quero fazer isso, pai. Eu não gostei da faculdade, eu não quero fazer esse curso. E a gente tem vontade de responder: bah, meu filho, mas desse jeito tu vai morrer de fome. Porque a gente não acredita na aptidão de cada um e no programa que cada um tem para ser cumprido. E porque nós sempre apontamos, assim como fizeram conosco, e nós fazemos com os nossos filhos, e ainda se passará muito tempo até que alguém não faça mais, apontamos todos que reencarnam para aquilo que é material. Eu brinco nos grupos de estudo que nós somos corrompidos no nosso primeiro aniversário. E se não é no primeiro aniversário, é no segundo aniversário. Sabem por quê? Talvez no primeiro aniversário a gente ainda fica chorando lá, quando canta parabéns, aquela coisa, aquela barulheira, a gente não entende o que está acontecendo. Mas se não fomos corrompidos no nosso primeiro aniversário, somos corrompidos no segundo aniversário. Por quê? Porque as pessoas começam a chegar e chega o primeiro pacote de presente. A gente abre, mas não sabe o que é aquilo. Não entende? Abre o primeiro. Opa, é um brinquedo. Abre o segundo, opa, outro brinquedo. Quando a terceira pessoa chega lá na frente no portão com um pacote colorido, a gente já sai correndo, porque sabe que é uma coisa boa. Então nós já começamos desde a tenra infância a receber presentes, e aí o que nós fazemos? Colocamos lá em um local especial, num baú. No meu tempo se colocava em cima da cama, agora as festas são diferentes, né? Então se coloca lá no baú, em cima de uma mesa, se tira foto, faz selfie, bota no Facebook com a pilha de presentes. Em alguns países, os presentes para crianças, no Oriente, né, são pequenos bilhetes com conselhos. Ouça os mais velhos, respeite os pais. Então cada um chega e dá um conselho. Os mais velhos chegam, abraçam a criança, dão parabéns, desejam a ela um futuro feliz. Então, nós aqui do Ocidente, a gente já se corrompe desde pequeno. Nós todos fomos apontados, criados, formados para olhar para as coisas materiais. Então nós temos que reconstruir todos os valores que a nossa felicidade está baseada, porque são valores perecíveis, transitórios, que terminam aqui no nosso plano. E não é essa a felicidade que nós queremos. Nós buscamos algo mais que nos traz de volta o endereço divino, o endereço de Deus, que nos coloca no caminho de retorno às leis divinas, que nos acalma, que nos tranquiliza. E é justamente essa última frase da mensagem de Fénelon, que ele diz assim: o homem é sempre rico se olha para baixo de si e não para cima, e vê criaturas que têm menos do que ele. É calmo porque não cria para si necessidades quiméricas, necessidades irreais. E ele termina dizendo: e não será uma felicidade a calma em meio da tempestade? Não é uma felicidade estarmos calmos e tranquilos? Não é uma felicidade ouvir a resposta do Divaldo Franco a respeito do nosso momento atual? Que coisa boa, quando eu vi aquilo ali escrito a primeira vez, eu disse: que coisa fantástica. Por que a gente reclama todo dia? E ele chega e diz que o país está ótimo na direção correta, e que tudo está dentro daquilo que é previsto e que é planejado.
é a calma. E é a calma de quem tem fé na providência divina. De quem tem fé nestes valores que todos nós estamos querendo construir. É essa calma, essa tranquilidade que nos faz passar por momentos assim, sem criarmos mais tormentos voluntários, sem aumentarmos as nossas necessidades, sem criarmos dificuldades que nós não precisamos viver. Já bastam as provas normais de estarmos encarnados. Não ampliemos as nossas dificuldades olhando tudo pelo prisma dessa falsa felicidade dos falsos prazeres que nos ensinaram. Mas sim, buscando esse mesmo otimismo e essa certeza que Divaldo nos passa e que Fénelon descreve aqui como sendo a calma durante a tempestade. E que para nós podemos ler como a calma durante a crise. Que Jesus nos auxilie, nos ampare em cada minuto e que nós possamos tornar o nosso desejo de sermos felizes nesse propósito de calma e serenidade que a fé espírita nos proporciona.